Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado a vocês que assistem o canal Joilson de Assis. Participem do meu canal, se inscrevam, né? E toda semana você vai ter 2, 3, 4 pregações. E às vezes o Espírito Santo de Deus no monte nos fala poderosamente. Então colocamos mais pregações, estudos bíblicos, comentários simples, porém muito profundos na unção de Deus. Iremos começar uma série de análises sobre as 3 dimensões do homem. Diga comigo, as 3 dimensões do homem: corpo, alma e espírito, chamada também de tricotomia. Existe a tricotomia na teologia e a dicotomia. Porém, na minha opinião, o válido é a tricotomia, já que o apóstolo falou que seja o vosso corpo, alma e espírito plenamente santificados. Então ele citou corpo, alma e espírito, né? Como fosse Pai, Filho e Espírito Santo. É o número 3, 3 dimensões, 3 áreas. Então, nós somos um ser em aliança em 3 dimensões. Então temos a parte do corpo, que é essa parte que você está vendo, e temos a parte da alma, que é o nosso centro energético, nossa alma, nossa energia viva. E o espírito, que aí é a energia divina, é a partícula Deus dentro de você. É aquele sopro que Deus soprou no nariz, nas narinas de Adão. E consequentemente passou para Eva, seus filhos e assim por diante. Esse sopro ele se multiplica, né? Hoje nós sabemos que a energia, através de vários sistemas, se multiplica, né? Através de um dínamo, né? Através de um transistor, a energia entra uma partícula e essa partícula vai se multiplicando. É quase como fosse magia. A eletrônica tem muito a ver com a magia. Quem sabe de eletrônica sabe disso. A energia entra pelo um determinado setor e se multiplica como em mágica. E domina outros setores. Pois bem, somos um ser que temos um corpo, alma e espírito. E que no Jardim do Éden, o nosso pai Adão e Eva, eles tinham plena harmonia entre essas 3 dimensões. E essas 3 dimensões em plena harmonia, o homem era aquilo totalmente que é hoje. Tirando a nossa personalidade, que também foi afetada, nós éramos verdadeiros super-homens. Adão voava, tinha poder de passar por dentro de uma parede. Não diga isso, pelo amor de Deus. Jesus não tinha poder de passar por dentro de uma parede. Jesus não é o segundo Adão, não é o homem carne, Deus carne. E quando Jesus passou por dentro da porta, ele estava com sua carne, a tal ponto que ele disse para Tomé: coloca aqui o dedo e veja que eu estou em carne. Que Tomé pensava que era um espírito, não era um espírito. Então, o que foi que houve no Jardim do Éden para nós nos desarmonizarmos tanto? A harmonia foi perdida. O espírito, essa bola de fogo que existe em nosso peito, como fosse uma mini estrela, ela perdeu a comunhão, não total, vamos dizer 90%, com a energia própria, a alma, e com a energia da matéria condensada, que é a nossa carne. Ficou somente a parte de manter esse sistema vivo, ou seja, 90% da comunhão que tínhamos entre corpo, alma e espírito foram perdidas. E ficou, vamos dizer, 10% para que se mantesse a vida. Então, a obra-prima da criação de Deus não consegue correr mais do que um cachorro. Enquanto uma pulga consegue levantar 1000 vezes seu peso e saltar, né, centenas e centenas, até milhares de vezes o seu tamanho, o homem, coitado,
ele anda se arrastando pela terra e perante os animais da terra ele perde de força para o cavalo, perde de olhar para a águia, perde de memória para o elefante. Ou seja, nós não estamos no nosso estado original. É tão estranho o nosso estado que nós não nascemos para viver em florestas. Chegamos, mudamos tudo, porque ali não é o nosso ambiente. O nosso ambiente requer vários cuidados e necessidades, né? Nosso organismo é fraco. Mas será que era assim? Então houve uma desarmonia entre corpo, alma e espírito, e essa desarmonia desequilibrou o homem totalmente. Então Adão, ao sair do paraíso, ele começou a pegar uma pedra para construir um altar, segundo o livro de Melquisedeque, e ele suou, ele cansou, e ele ficou, que é isso? Estou cansado. O que antes não acontecia. Antes ele pegava uma pedra, tanto com o poder do seu braço, como também da sua mente, das suas energias, transportava ela por quilômetros. Saímos do nosso estado original. Até para os demônios nós perdemos. O demônio está aqui na Paraíba, de repente o demônio vai lá para o Rio de Janeiro, não precisa de mala, não precisa almoçar, não precisa jantar, não precisa de ar-condicionado, não é verdade? Bota um demônio e um cara correndo, quem é que corre mais, o demônio ou o cara? É claro que é o demônio. Então até para o demônio o ser humano perde. Só não perde na questão de salvação, porque para nós ainda há solução. Para nós ainda há um resgate. Para eles já foi definido a situação. Pois bem, eu gostaria muito que o Espírito de Deus revelasse para você a forma do meu pensamento para você. Que essa harmonia entre corpo, alma e espírito, que nós estamos começando essa série de palestras, dava a Adão superpoderes. Podemos até citar alguns superpoderes bíblicos. Por exemplo, supermemória, que a Bíblia diz que ele tinha uma supermemória e colocou nome em todos os animais. E do jeito que ele colocou o nome nos animais, assim ficou. Então o cara, para colocar o nome em tantos milhões e bilhões de animais, ele tinha que ter uma supermemória. Ele tinha que voar também para ir lá na águia e ver a águia e colocar o nome conforme a natureza da águia. Não é Joãozinho abestalhado, amontado no jumento, aqui no sertão da Paraíba, não. Algumas pessoas pensam que Adão era um camarada. Bora, pega meu jumento, vamos para onde agora? Eu estou aqui na Austrália, eu vou lá para a Flórida. Bora, vamos embora, jumento. Aí passava 6 meses para chegar lá. Não tem lógica. A lógica mostra que nós não éramos assim. A gente vai assistir um filme de super-homem, super não sei quem lá, super tartaruga, e a gente não se assusta, porque aquilo era uma realidade. O mundo era totalmente diferente do que a gente vê hoje. Existia tatu tamanho de um Fusca, uma preguiça de 3 metros, 4 metros de altura, rapaz. Um mamute com 5 metros de altura, um dinossauro com 20. Então era um mundo totalmente diferente, que nós não conseguimos imaginar, porque estamos no subúrbio da vida. O que aconteceu? Quando Adão comeu do fruto, porque teve um fruto no meio, e esse fruto era justamente a parte da aliança. Quando nós fazemos aliança para quebrar maldições, temos que seguir várias leis, senão ela não funciona. E Lúcifer sabia que ele precisava fazer uma aliança com o homem. Para fazer uma aliança tem que ter algo no meio, algo material, palpável, comestível, tocável. E ele enganou Eva, fez com que Eva enganasse Adão, e fez com que Adão comesse, não da mão dele, mas da mão da sua mulher, um fruto. E quando esse fruto entrou em Adão, houve uma desarmonia total. Fale comigo, desarmonia total. De imediato a terra começou a crescer espinhos, porque não tinha espinhos. Você já imaginou o planeta Terra sem nenhum espinho? Temos árvores que têm espinhos, mas antes do pecado não tinha espinhos. O leão não comia gente, a cobra não tinha veneno. Então era um mundo totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. Quando nosso pai, Adão, comeu fruto, que não é a maçã, ninguém sabe que fruto era, podia ser uma uva, uma pera,
né? E quando ele comeu, a terra tremeu e começou a nascer espinhos, cardos, a terra começou a ficar fraca, e ele, o próprio Adão, olhou para ele e ficou nu. Mas Adão sempre esteve nu, mas os anjos se vestem bem. E da onde vem a roupa dos anjos? Existe um ateliê lá no céu, acaba chega lá e tá o arcanjo Miguel sem as calças. Arcanjo, vamos descer lá na terra, porque lá tem um cacete lá com Lúcifer. Aí o arcanjo Miguel diz, não rapaz, pera aí, minhas calças estão sendo costuradas aí. Vamos lá, anjo, hoje, pera aí rapaz, eu tô costurando aqui. Ei, tô costurando aqui. Não, a roupa dos anjos vem de dentro dos próprios anjos. Vem da energia que tem no peito dele. E a roupa de Adão era do mesmo jeito, vinha de dentro de Adão. Você olhava para Adão, via uma roupa, não via a genitália dele, não via o peito dele, não. Olhava para Eva, não via os seios de Eva, nem as genitárias, via uma mulher vestida, e conforme a alma, o espírito, a energia, essa energia cobria todo o corpo da matéria dos homens. Como fazem os demônios. O demônio vem de roupa vermelha, ele está avisando uma coisa. O demônio vem com roupa preta, ele está avisando outra coisa. Mas de onde ele arrumou essa roupa, meu amigo? Onde tem uma loja que vende roupa para demônios, fiado? Porque ele não tem dinheiro. Vem de dentro deles mesmos. Então a roupa de Adão vinha de dentro dele mesmo, como fosse uma nuvem energética. E essa nuvem energética cobria o corpo dele, a matéria. Cobria, era um manto de santidade. É um manto de energia. Um dia, muita gente vai saber, eu tenho certeza que muita gente está assistindo o que eu estou falando, a ficha caiu. E acontece isso hoje com a gente. Às vezes a pessoa está com um estado de espírito ruim, veste a melhor roupa que tem e a roupa fica feia. Aí a pessoa está com um estado de espírito bom, veste uma roupinha velha furada e ela fica linda, porque a energia ainda está querendo surgir, ainda tem alguma influência. Na época de Adão e Eva, essa energia saía de dentro do homem como se fosse uma nuvem e cobria todo o homem. Daqui a poucos anos, talvez ainda esteja vivo, vai existir algo semelhante. O homem vai inventar algo. Eles estão tentando hoje criar um manto da invisibilidade, né? Hitler tentou, os Estados Unidos tentam, eu acho que até conseguiram já. Seria um manto que tem uma energia que anula as cores. Esse manto, o cara bota tem um broche, né? Um broche aqui na roupa, esse broche joga uma energia no ar e o cara olha e a luz que a pessoa vê, a silhueta, não é vista, porque ele embaça. Mas só que quando ele embaça, o cara sabe que tem alguma coisa ali dentro, não consegue desaparecer o cara totalmente. Então o manto da invisibilidade está em desenvolvimento desde 1945. Talvez até 2020 ele esteja aperfeiçoado, né? Pois bem, Adão e Eva perderam a comunhão assim que pecaram. Adão olhou, viu o corpo dele, viu? Porque algumas pessoas pensam que Adão e Eva eram como abestalhado. Eu estou pelado, eu não sei se eu tenho pinto, eu não sei se eu tenho seio, eu não sei se eu tenho vagina, eu sou abestalhado. Não, ao contrário, os fazedores de pirâmides, coitado de nós perante esses homens, eles eram muito sábios. Adão era muito sábio. Mas se Adão era tão sábio, por que ele caiu? Sim, se Lúcifer era tão sábio, por que ele caiu também? Não é a sabedoria que nos mantém de pé, mas a obediência e a fé. Adão pecou por amor, porque não queria ficar sem sua mulher. E ele pensou, já que Deus vai matá-la, eu morro também. Só que aquilo representava coisas muito mais profundas, que a mulher representava a carne, e Adão representava o espírito. Então hoje a carne vai embora e o espírito está preso à carne, né? Mas se Adão não tivesse caído, Deus teria perdoado Adão, porque ele foi enganado. Mas ele caiu
e ele foi enganado pela sua própria mulher. Então houve um acordo. Então Adão ficou fraco. E as suas três partes, que pertencem às três dimensões, a dimensão matéria, a dimensão energia e a dimensão Deus. Essas três matérias entraram em desarmonia, não totalmente, como eu falei, 90%, ou até mais, 91%. E o homem passou a se virar como um cachorro e um gato. Até o dilúvio, o homem ainda trazia ciências do Éden, ciências capazes de levitar pedras, magias muito fortes, energias fortes, né? Manipulações de energias. Mas depois do dilúvio, a idade do homem reduziu de 1000 anos para 120 anos, então, meu amigo, começou a se perder conhecimento. E começamos a recuperar conhecimento de outra forma agora, não faz nem 200 anos, que tudo que você vê foi inventado. Não faz nem 200 anos. Que a televisão foi inventada, que o rádio foi inventado, que as transmissões, que o dínamo, que a eletricidade foi inventada, que a lâmpada foi inventada, tudo. Inclusive esse computador que você está falando, faz poucos anos que foi inventado. Até 1910 o homem se arrastava. Até em 1900 os homens eram um bando de trogloditas, né? Se você mostrasse uma televisão perto dele, ele corria com medo. De 1900 para cá deu um boom. Aí a coisa começou a se multiplicar e a roda está rodando, e a ciência está multiplicando. Daqui a pouco a televisão vai ser uma bolinha que a gente bota em cima de uma mesa e ela joga a imagem no ar. E nem precisa, a gente vai sentir cheiro, né? Que a televisão com cheiro já foi inventada pelos chineses, porque os cheiros são ácidos, codificaram o ácido, jogam no ar o ácido e o cara sente o cheiro. Olha só onde nós chegamos, né? Já inventamos máquina de voar, mas vamos agora aprender a voar. Vai ter máquinas que vai mexer aqui com nossos intestinos de cima e a gente vai voar, vai levitar. Esse pastor é muito futurista. Nós não estamos indo para o futuro, nós estamos de volta para o passado, daquilo que nós éramos, né? Maravilhosos e cheios de graça. Essa palavra cheio de graça, cheio de glória, essa glória era o que? Era uma luz, uma lâmpadazinha em cima da cabeça do cara? Isso era poder, era energia, era força, era graça. Se você cortasse um braço de Adão e Eva, crescia uma hora. Adão estava mexendo num negócio no dedo, torava o dedo, aí o dedo... Pastor, não diga isso, digo, porque o fígado não faz. Sabe por que o fígado faz? Como eu lhe falei, a harmonia foi perdida 90%. Ainda há 10%, 8%, 7%. Então o fígado faz parte dessa porcentagem. Se você cortar o fígado 10 vezes, ele cresce. Se não houver nenhum problema, né? Então ele cresce e se regenera totalmente. E olha que o fígado é bem mais complexo do que um braço e do que uma unha. O fígado, o tecido do fígado é um dos tecidos mais complexos que o corpo humano tem. Pois bem, agora vamos entrar na primeira dimensão. Preste atenção, porque esta é uma sequência de palestras para você assistir às demais palestras também. A dimensão carne. A carne, ela é fruto da Pachamama, ela é fruto da Mãe Terra. A Mãe Terra é um ser vivo e animado. A Terra é viva, como uma pessoa. Todas as vezes que Deus falou da Terra, Ele falou como se fosse uma pessoa, uma mulher viva. A Terra é maldita por tua causa. Então, Ele não falou, este planeta inanimado, sem vida, não. A Terra é viva. Viva. Porque no mundo do Espírito tudo é vivo. Então, nós herdamos da Terra as leis, que Adão superava essas leis. A lei da gravidade, do peso, não sei de que, não sei do que. Tem toda, dentro das três dimensões, é como o átomo. O átomo era tido como indivisível. Inclusive o nome átomo significa indivisível. De repente, quem quebrou o átomo? Hitler. Tão bruxo que ele era. Porque eu falo tanto deste homem e estudo tanto ele.
Porque eu acredito que ele fazia parte de uma religião, a religião do poder. Ele era muito mais do que um líder político. Ele é um líder que criou uma religião, a religião do poder. E ele mudou muitas coisas no mundo, né? Independente de ser ruim, de ser mal, a quebra do átomo foi a coisa mais espetacular que nós tivemos no centenário de 1900 a 2000. A quebra do átomo mudou a história da humanidade. Hitler quebrou o átomo. E quando quebrou, aí descobriu partícula beta, partícula gama. Não. Dessa mesma forma, somos nós. O átomo tem o núcleo, né, o elétron e o próton. Corpo, alma e espírito. Mas dentro do corpo, do nêutron, existem divisões. Existem dimensões dentro do nosso corpo. Por exemplo, você é a ponta de um iceberg. Todos os seus antepassados estão dentro de você. E você tem as informações animadas, animadas, em 1000D, que tem em 3D, né? Em 1000D dentro de você. Então, sua bisavó, tataravó, está dentro de você. Tudo como fosse um super mega pendrive, guardado em várias dimensões dentro da carne. A carne tem também a sua parte espiritual. Ela é fruto e união de diversas coisas. Como os gregos falavam, a carne é soma de soma. O corpo, chamado pelo grego, é a soma, porque é soma de somas, de somas, de somas. Desde cada tecido, por exemplo, o tecido do meu nariz não é igual ao tecido da minha mão. A palma da minha mão não é igual ao tecido das costas da minha mão. Isso também se revela em sabores. Vamos colocar no animal, por exemplo. O mocotó do boi tem um sabor, a rabada do boi tem outro, a picanha tem outro, o bucho do boi tem outro. Mas não é o mesmo boi, devia ter o mesmo sabor. Se você fosse comer a parte da frente, a parte de trás, a parte de baixo, a parte do casco, não. Cada parte do boi tem um sabor. Tem o pulmão, é o sabor, tem a passarinha, outro sabor, tem as tripas, outro sabor, a rabada, outro sabor, os pés, outro sabor. Isso em forma de tecido, que somos a união de milhares de tecidos diferentes. São tecidos diferentes. O mesmo tecido que aparece na palma da minha mão, ele só vai aparecer na sola do meu pé, né? Peraí, é tão distante, né? Da mão para o pé. São os mistérios e a ciência da própria natureza. Quando Deus fez o homem, o bonequinho de barro, Deus colocou todos os animais que fez antes do homem dentro desse bonequinho aí. Então somos o rei dos animais. Existe dentro da nossa primeira soma, ou seja, o corpo, todos os animais. Existe dentro de você, dentro de um elefante, existe um cachorro dentro de você. Aí eu falando sobre isso, né, em uma palestra minha sobre ciência e Bíblia, aí o cara dizia: sabia, pastor, que tinha um animal dentro da minha sogra, é uma cobra, uma surucucu das mais bravas que tem. Né? Então tem uma galinha, um boi, uma vaca. Pastor, não diga isso. Sim, por isso que nós sonhamos com animais. Em nossos sonhos existem tantos animais. O sonho, na verdade, é um verdadeiro download, onde baixamos informações de centenas de anos. Essa vidinha que nós temos de 60 anos, 80 anos, isso não é suficiente para formar toda a nossa personalidade. Somos herdeiros dos nossos antepassados. Poderá, porventura, uma árvore fugir das suas raízes? Temos raízes no passado, que chega até o nosso ancestral comum, chamado Adão e Eva. Aquele guerreiro
seu tataravô, ele está dentro de você. Aquele rei, aquele escravo, aquela mulher holandesa, aquele homem grego, está tudo dentro de você. E por isso nós sonhamos tanto. E por isso também uma pessoa jovem precisa dormir mais do que uma pessoa velha. Uma pessoa de 15 anos dorme mais do que uma pessoa de 70 anos. Porque o download está baixando. E no cara de 70 anos o download já está baixando muito. Já baixou. Né? Já baixou. Mas ainda baixa, né? Ainda baixa muita coisa ainda. Então, preste bem atenção. Você é uma ponta do iceberg, a sua carne é viva. E existem diversas leis que nós temos que cumprir, que é a lei da carne. Aquele que pensa que é diferente é mais igual do que os outros. Todos nós somos iguais em termos de carne, com algumas raras diferenças. O coração de todo mundo é do lado esquerdo pendido, é do meio pendido para o lado esquerdo. Em raros casos o coração vem do lado direito, mas vem. O coração é o tamanho de um punho. E todo mundo é o tamanho de um punho. Então temos leis e mais leis dessa carne, leis da genética. Por isso que tem hora que você está e tem hora que você está aquilo ali são informações que está baixando dentro de você. De repente abre-se uma gaveta, e nessa gaveta se tem um ancestral, se tem uma mulher sábia. Aí quando se tem uma mulher sábia, você, que é matemática, os astros do céu, tal. E quando baixa uma bichinha burra, aí você fica... Não é nada de espíritos. Eu estou falando em informações hereditárias. Eu acredito que todos os nossos ancestrais estão dentro de nós. Então a reencarnação não haveria, porque somos frutos de uma única carne, subdividida. Preste atenção nas minhas palavras, que eu estou sendo direto e rápido para você compreender. Somos frutos de uma única carne, subdividida, e que essa carne tem ligações como fosse Bluetooth. Então a carne, independente da alma e do espírito, ela emite ondas eletromagnéticas que a outra carne lê. Eu estou aqui no bosque, tem algumas pessoas fazendo exercício, tal, tem um cara ali que nem sabe o que aquele pastor está fazendo ali. Mas queira ou não, uma energia chega até eles e outra energia chega até mim. E nisso aí há troca de informações, como um celular, que é um Bluetooth, que tem um Bluetooth passando informações para o outro. No caso de sexo, o sexo também é a maior transmissão de dados consciente e inconsciente que existe. Quando um homem está fazendo amor com a mulher, ele está lendo a carne desta mulher literalmente, e ela está lendo ele. Então está havendo uma troca de informações. Poderíamos até mudar o nome de pênis para pênis drive. Ou seja, o pênis seria como se fosse um pendrive, a mulher aquele encaixe, né? Aí os computadores ficam trocando informações. Então, em uma relação sexual, haveria informações nas 3 dimensões. Preste atenção: corpo, alma e espírito. Mas nós estamos na dimensão corpo, né? Então, na dimensão corpo, na relação sexual, aqueles ai, aqueles ui, eles transmitem questão genética, quem é você, de onde você veio, quem é o seu parente mais forte, quem é a carne mais forte que gerou você, quais são as informações que você tem. Então há uma troca de informações muito grande. Por isso que tem gente que quando casa com a mulher ele sobe, ninguém segura, porque ele está fazendo amor com uma mulher que tem muitas informações boas. Aí ele arruma uma quenga, uma rapariga, uma prostituta. Aí a prostituta suga a energia dele todinha. Aí ele está subindo e volta e cai e desce e vai lá para baixo. Então o sexo seria uma troca de informações. Por isso que todas as religiões, ou quase todas, têm muitos tabus em cima do sexo, porque seria como se fosse um pendrive, uma dimensão. Uma mulher e um homem fazendo um amor é 2 corpos entrando em uma dimensão só e trocando informações no consciente e no inconsciente. Só que essas informações a nível de inconsciente é 90% inconsciente. Você não está
sabendo o que está saindo de você, nem o que está entrando. Numa relação sexual não se troca apenas líquidos, bactérias, fungos, cândida, chanha, não. Se troca muita coisa, se troca informações hereditárias incríveis. Por isso que os demônios transam com as pessoas para saber de qual hereditariedade essas pessoas têm. Pois bem, recapitulando, você aprendeu que o homem vive em 3 dimensões, certo? Quais são as dimensões? Corpo, alma e espírito. E nós estamos falando sobre a dimensão corpo. E que essa dimensão corpo existe várias subdivisões. Entre elas, a nossa parte animal. Porque dentro de nós existe um animal. Se você olhar direitinho, todo mundo parece com um animal. Um parece com um coelho, né? Outro parece com um jacaré. Eu pareço com um gato. Sou um gato. Minha mãe diz que eu sou um gato. Minha mãe é mentirosa? Não é mentirosa, é ou não é? Minha mãe diz que eu pareço um gatinho gordinho, lindo. Você acha que minha mãe é mentirosa? Acha? Não, né? Ah, pois eu sou. Né? Então, tem essas dimensões. Há dimensões também de gavetas, de informações. Essa carne que nós estamos, que você está vendo, ela tem informações. Eu não sei de onde eu vim, eu sei até quem é meu pai, meu avô e minha bisavó. Né? Meu bisavô, minha bisavó judia, meu bisavô italiano, minha, não sei o que lá, italiana, outra português. Mas depois, no próximo vídeo, eu vou contar um sonho que eu tive para você, tremendo. E esse sonho vai te esclarecer muitas coisas, muitas informações que eu estou te dando. Você sabe que existem umas fontes que me deram essas informações. Eu tenho certeza que quem é sensível sabe do que eu estou falando. Então essa dimensão corpo, ela tem paixões, ela tem desejos, ela tem vontades. A Bíblia diz que o corpo não está sujeito à lei de Deus. O corpo sabe que ele vai morrer. Então ele não está nem aí se você vai para a igreja ou se você vai para o cabaré. O corpo não quer saber. O corpo ele quer aproveitar. Porque ele sabe. Uma certa vez eu saí do meu corpo e fiquei olhando para mim. Eu em frente, como diz o Matuto, Deus. Eu em frente de Deus. Eu em frente a eu mesmo. E eu ficava olhando para mim. E eu piscava o olho de um lado e piscava o olho do outro. E eu me via assim e via de lá para cá. Como você está me vendo, eu também estava vendo. E eu piscava o olho, olhava para mim. E eu olhava para mim do outro lado. Aí de repente eu fiz uma curvazinha assim e entrei novamente no corpo. Ou seja, eu vi, meu espírito saiu do corpo, de alguma forma. O de Paulo também saiu, né? Não venha dizer que eu sou hipócrita não, viu? O de Paulo também saiu. Então, se ele saiu, eu também posso sair ou não? Ou só ele pode sair? Então, o de João, na ilha de Pátamo, saiu, foi não sei para onde, viajou o 7º céu, não sei lá onde. E vi o meu corpo. O corpo foi feito por Deus. É algo maravilhoso, uma máquina estupendamente maravilhosa. E existem diversas leis nesse corpo, que eu vou esmiuçar no final de cada palestra. Dentro dela existem dimensões parentescas. Parentes que dominam, e existe também uma repetição de réplica. Ou seja, você teve seu tataravô, era um cara alto, magro, do nariz bem comprido. Então, de repente você nasce alto, magro, do nariz bem comprido. Nem parece com sua mãe, e nem parece com seu pai, e nem parece com o urso, porque não é filho de urso não. É filho do seu pai mesmo, né? Você parece a quem? Repetiu. Os judeus sabiam dessas repetições. Hoje nós, às vezes, temos fotos na internet como viajantes do futuro. A gente vê aqueles atores atuais e vê um cara muito parecido em 1900, em 1800, com a fotografia, né? A gente guarda a imagem, a gente deixa esse ator aqui, é igual, diz, esse cara é um vampiro, esse cara não morre. Não, é porque houve uma repetição de soma. Não é uma repetição de pessoa, é uma repetição de soma. Ou seja, os judeus sabiam isso, que depois de tantas gerações havia uma repetição de soma e havia
uma aliança e se repetia algo parecido com o que foi. Por isso eles costumavam colocar nome nos filhos que nascem, conforme os parentes que tinham. O nome dele será João Batista. Aí disseram, mas por que João Batista? Você não tem nenhum parente com esse nome, né? Então existem muitas coisas que a igreja atual às vezes não estudou ou não prestou atenção, mas que os judeus faziam isso. E tinha essa doutrina desde o Egito. Vamos para outra dimensão e no final a gente vai fazer um resumo de tudo isso. Preste atenção, viu? Paz e luz. Vamos agora para a dimensão da alma. Paz e luz. Paz e luz. Muita paz e muita luz na tua vida.